Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Eu sou a jornalista Estelle San Juan e hoje a gente vai conhecer a história do Caio Vinícius Davantel. Ele foi aprovado em primeira colocação no concurso da Polícia Penal de Goiás para o cargo de policial penal e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória de estudo dele, como ele se preparou e tudo mais. Tudo bem, Caio? Tudo bem, tudo ótimo. Bacana, é um prazer estar falando contigo. Ô, Caio, já se apresente aí para a gente, então. Fale sua idade, sua formação e sua cidade natal, por favor. Olá, eu me chamo Caio Vinícius Davantel, tenho 23 anos, sou formado em Engenharia de Software pela CUP-Ubra aqui do Tocantins. Eu sou natural de São Paulo, né? Mas a minha vida inteira foi aqui no Tocantins, no interior de 4.000 habitantes. Ou seja, é jovem, mora numa cidade de 4.000 habitantes, e eu quero saber como é que tudo começou, Caio. Me conte aí o início de você ter entrado no mundo dos concursos públicos, qual que foi, a influência, se é que teve, qual foi o motivo, o que que te impulsionou para entrar nesse universo? Então, logo quando eu me formei, eu morava na capital aqui do Tocantins, em Palmas, recebi uma proposta para ir trabalhar em São Paulo. Fui lá trabalhar durante um período e, através dos percalços da CLT, eu fui percebendo que queria alcançar algo maior, né? Que eu tinha capacidade para alcançar uma estabilidade financeira, né? Diminuir também a minha carga horária, adquirir as facilidades que o concurso público atinge, né? Que a gente atinge com o concurso público. Então, a partir disso, eu que comecei a querer estudar para o concurso, né? Depois deste um ano trabalhando lá em São Paulo, e aí eu larguei o emprego lá e vim para o Tocantins para começar essa jornada. Quanto tempo que você se dedicou especificamente a esse concurso, Caio? Esse concurso da Polícia Penal do Goiás, eu me dediquei especificamente 3 meses, mas desde quando eu vim de São Paulo para cá, eu já estava estudando focado em carreiras policiais, né? Então, eu estudei 7 meses para carreiras policiais, fazendo alguns concursos aí nesse meio tempo, e depois que saiu o edital da PP Goiás, foram 3 meses assim focados nele, direcionados para ele. Hum, tá. E você, especificamente para esse concurso, você teve que conciliar quais atividades para conseguir estudar efetivamente, né? Você trabalhava e estudava, o que mais que você teve que ajustar aí na sua vida para conseguir focar? Certo. Quando eu vim de São Paulo, que os meus pais eles moram aqui no Tocantins, eu vim direto para casa deles, né? E aqui eu não tive nem que trabalhar, somente me dedicar aos estudos, né? Isso eu devo muito e agradeço aos meus pais por me dar sempre total apoio, né? Nessa missão. E quando eu vim para cá, a única coisa que eu tive que conciliar foi que quando você vem para uma cidade que você tem muitos amigos, cresci, vivi aqui nessa cidade, então você tem que manter muito mais o foco e a disciplina para conseguir estudar, né? Se manter focado. Então, conciliar essas atividades, né? De sair, de mediar entre esfriar a cabeça e ter a disciplina e o foco para conseguir o objetivo, né? Uhum. Esse não foi o seu primeiro concurso ou foi, Caio? Eu quero saber o seguinte: é o seu objetivo final ou você quer continuar estudando? O objetivo final nunca é, né? Mas esse não foi meu primeiro concurso, né? Quando eu comecei a estudar, eu logo nos primeiros meses que comecei a estudar, fiz o concurso da Polícia Civil de São Paulo. Atingi até uma nota boa para o começo. Depois eu fiz um outro concurso da Assembleia Legislativa do Tocantins, né? Também atingi uma nota boa. E esse foi meu terceiro concurso da Polícia Penal do Goiás e eu consegui a aprovação em primeiro lugar e com certeza fiquei muito feliz com isso. Muito bom. E o estratégia, você conheceu como e quando, Caio? Foi influência de alguém, alguma indicação, ou você que foi sozinho lá e pesquisou? Com o Estratégia, eu conheci ele pelo YouTube, eu devo muito às aulas 0800, né, que o Estratégia faz, né, no YouTube, porque quando você começa a estudar, você sempre dá aquela pesquisada, né, de quais os cursinhos que são melhores, quais os que aprovam mais,
E quando você abre o YouTube, vai pesquisar algumas aulas, sempre estratégia é o primeiro, sempre tem as melhores didáticas, os melhores professores. Então, através das aulas gratuitas do Estratégia no YouTube, é que eu fui adquirir o curso, né? Que eu gostei das aulas da metodologia. Excelente. E o diferencial dos materiais do Estratégia para você, quais são? Ou qual é? Com toda certeza é o PDF do Estratégia. O PDF do Estratégia dispara de qualquer concorrente, né, na minha opinião. Já testei alguns, né? Já utilizei alguns concorrentes e alguns cursinhos, mas o PDF do Estratégia, por ele ser conciso, ter uma didática assertiva, né? Professores que sabem elaborar bem os PDFs, então, com toda certeza, auxilia e muito, né, na trajetória, auxilia no estudo, é uma forma que você consegue ler o PDF e consegue se manter focado o tempo inteiro. Muito bom. Você organizou como o seu plano de estudos, Caio? Quantas horas que você conseguia estudar efetivamente por dia? Você era bem organizado ou passou a se organizar melhor depois de adquirir os materiais do Estratégia? Conta um pouquinho para a gente do seu plano de estudos. O meu plano de estudos, quando eu comecei, o começo é sempre mais difícil, né? Nessa caminhada de concurseiro, eu que vinha de uma área de tecnologia para migrar para as carreiras policiais, que tem uma área mais jurídica, é mais complicado, né? Então, mas eu confesso que no começo ali, quando eu organizava meus estudos em um ciclo, né? Fazia um ciclo de estudos, começava estudando umas 3 horas por dia, depois eu fui aumentando com o tempo que você vai se acostumando. O estratégia ele me auxiliou muito nisso, porque as matérias feitas de uma forma que você consegue acompanhar do início ao fim, em que você vai subindo e escalonando de levels, né? Eu falo que você começa do início, do básico, os professores vão te ensinando do basiquinho até você ir engrenando na matéria, né, para você ir pegando aquelas matérias que são consideradas mais difíceis, né, da carreira policial, como direito administrativo, direito penal. Então, conforme você vai avançando, você vai conseguindo aumentar, né, a sua carga horária de estudos, né? Eu fui aumentando de 3 para 4 para 5 para 6, estabilizei nas 6 horas por dia e mantinha sempre essa disciplina aí nessa rotina. Excelente. Para você, Caio, qual que foi o método de estudos mais eficaz? Foi o PDF? Foi a videoaula? O que que você mais utilizou? Você tinha alguma estratégia de usar videoaulas para disciplinas que você tinha mais dificuldade? Como é que você fez? Então, quando eu comecei a estudar para o concurso, primeiramente eu via muitas videoaulas, né? Porque as matérias, como eu não tinha afinidade com nenhuma delas, é sempre bom você ter primeiro contato, né, com o professor, explicando para você, falando. Aí, depois deste primeiro contato, eu partia para os PDFs de somente questões. Eu fazia muitas, muitas questões, PDFs, questões, somente isso. Você, Caio, revisava como? Então, você usava os bizus estratégicos, ou era resumo, ou era simulado, exercício? Como que você revisa? A minha revisão era sempre feita baseada em questões e no passo estratégico do estratégia, né? Que é o passo estratégico, ele ajuda e muito nas revisões. Eu sempre utilizava ele porque conforme você vai estudando, você vai sempre memorizando cada vez mais, né? E por pegar os PDFs maiores para ler, você acaba que não vai manter naquele foco e a disciplina. E o passo estratégico, como ele já vem tudo definido, os assuntos mais cobrados e as questões de fixação embaixo, eles eram excelentes para fazer a revisão e eu sempre utilizava eles. Boa. Você teve alguma disciplina, ô Caio, que você teve mais dificuldade? Então, se você pudesse citar aqui para a gente, como que você fez para superar essa disciplina? Olha, no começo, com toda certeza, eu acho que eu poderia dizer direito administrativo, direito penal, são as matérias aí que são a caveira do concurseiro, né, que está iniciando nas carreiras policiais. Mas quando você vai progredindo, né, no começo é sempre tudo muito assustador, né? Você vai utilizando, mas com a disciplina, fazendo as questões, né? Tendo o PDF do estratégia que ele te entrega de uma forma assim tão resumida, tão mastigada, os PDFs que eram feitas pelo Herbert Almeida, se eu não me engano, professor de Direito Administrativo das carreiras policiais. Então, eram os PDFs muito bons, assim, que eu conciliava às vezes também com as questões de fixação, o roteiro do passo estratégico que ele era feito. Então, tipo,
eu consegui superar essa barreira, essa dificuldade dessas disciplinas. Muito bom. Agora, para a reta final, Caio, como é que você funciona naquela semana que antecede a prova e no dia pré-prova? Você intensifica os estudos, vai estudando até o final, até o último segundo lá, ou você relaxa, tira um pouco o pé, começa a sair um pouquinho mais? Como que você funciona? A última semana é uma semana que eu confesso que eu pego mais pesado, né? Porque é uma semana que você tende a ficar um pouco mais ansioso, mais nervoso, então você vai começando a revisar mais, revisar mais. Só que nos últimos 2 dias ali, eu já começo a tirar um pouco o pé para você não levar toda essa ansiedade, essa pressão para a prova, né? Porque parece que quando você estuda perto da prova, a tendência é de você esquecer em vez de lembrar, né? Então, nos dias pré-prova, assim, eu vou tranquilo, vou de boa, não vejo nada de revisão. É, tirando o fato de que tem sempre pré-prova no sábado, né? A prova geralmente é no domingo, no sábado tem o revisaço do estratégia, então a gente vai ali dar uma olhada, né? Algumas matérias que a gente tem uma dúvida, sempre os professores trazem uma questão que cai geralmente na prova, né? Então a gente dá uma olhadinha ali. Boa. Teve alguma coisa que você faria diferente num próximo concurso, Caio? Eu acho que uma coisa que eu faria diferente, principalmente comparando assim ao início dos meus estudos, seria focar muito mais em questões do que eu foquei. Eu cheguei a fazer a 25 mil questões, mas isso foi depois de um tempo. Confesso que perdi um pouco, né, no início, quando você ainda está aprendendo, como você consegue é, é, ter a capacidade de aprender, como que você consegue memorizar, né? Eu utilizei muitas videoaulas, algumas vezes deixava de fazer questões. Então, no começo, assim, e anteriormente, eu priorizaria principalmente PDFs e questões. Você chegou a pensar, Caio, em algum momento em desistir? Ou, não, eu nunca pensei em desistir, mas em vários momentos eu pensava, tipo, questionava se eu estava fazendo certo, ou batia um desânimo. Bateu isso em você? Difícil é saber quando que não bateu, né? Sempre bate. A caminhada do concurseiro, ela é complicada, porque você está estudando para algo que você não sabe se vai realmente dar certo, né? Conforme você vai estudando, você vai vendo o seu conhecimento aumentando, sim, nas questões, mas você sempre fica na dúvida, e se quando eu for fazer a prova, cair aquilo que eu não sei, aquilo que eu não estudei, então, você sempre fica nesse pensamento, né? Será que realmente vai dar certo? Quantos anos que eu vou passar estudando para passar no primeiro concurso, né? Então, essas dúvidas, elas ficam o tempo todo, mas eu sempre tive muita fé, muita persistência e disciplina. Então, apesar dos desânimos, né? Eu sempre segui em frente. Ô, Caio, agora sim, você tem 23 anos, você falou, né? Você é jovem. Como que ficou a sua vida social durante esse período que você estava se preparando para esse concurso especificamente, né? Seus amigos entenderam, seus familiares, como que foi? Então, essa questão da vida social, como eu não trabalhava, então sempre tive esse privilégio, né, de não trabalhar, somente estudar, então eu conseguia conciliar bem, sempre fui um cara que frequentei bastante academia, sempre ia para academia, para a igreja à noite, meus amigos aqui, como é uma cidade pequena, você não tem muito esse problema de locomoção, então você consegue encontrar seu amigo ali na esquina, em qualquer momento, então eu sempre conciliava isso bem também para não deixar afetar muito, né? A pressão psicológica, né? E tudo mais. Boa. Se você pudesse me dizer aqui, Caio, o que o Estratégia Concursos representa para você, né? Então, você acha que te auxiliou para conseguir a aprovação? O que que o Estratégia representa para você? Ah, eu acho que o estratégia ele foi realmente a virada de chave, né, da minha vida, porque quando eu comecei a estudar, se você começa a estudar assim um cursinho, eu passei um período assim, você não tem aquele direcionamento, você não tem as matérias da forma que você tem que estudar, você pega o edital e tem um monte de matérias, você não sabe por onde começar. Então, o estratégia ele auxiliou e eu tô do começo ao fim com ele, né? Porque todos os PDFs, passos estratégicos, as questões, sempre me auxiliaram muito e eu sei que vão continuar me auxiliando aí para alcançar outros objetivos maiores. Excelente. E agora, para a gente encerrar, então, ô Caio, deixa um recado para as pessoas que estão nos acompanhando e que buscam a aprovação também, querem chegar aonde você chegou. Deixa uma dica de ouro aí para essas pessoas.
O começo, né? A gente tem que se priorizar e lembrar que o começo da pessoa decide realmente sentar para estudar é difícil para todo mundo, né? Não vai ter facilidade no começo. E se você tem a persistência, se você quer realmente aquilo, alcançar aquele sonho, né, aquele objetivo, que você tenha essa disciplina, esse foco, né? E principalmente tenha fé, né? Que Deus ele honra aqueles que estão buscando, aqueles que estão batalhando e caminhando, ele vai honrar, né? Eu sempre fui um cara muito persistente, com muita fé e disciplina. Não vou dizer que não teve momentos em que quis desistir, né? Com toda certeza sempre vai ter. Mas é nesses momentos que você tem que olhar para o seu objetivo, né? Ver que é aquilo que você realmente quer e seguir em frente, que vai dar tudo certo no final. E espero que, através dessa mensagem, muitas pessoas possam se inspirar para alcançar objetivos maiores. Muito bom, Caio, obrigada, tá? Obrigada mesmo pela disponibilidade em contar para a gente um pouquinho da sua história, em motivar aí outros concurseiros e agradecimento também em nome de todos da equipe do Estratégia. Sempre que precisar da gente, nós estamos por aqui, tá bom? Eu que agradeço. Valeu, muito obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui no nosso blog. Tem outras entrevistas com outros aprovados. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares. E claro, dê os parabéns para o Caio aqui embaixo nos comentários. Eu espero que você seja o próximo a estar aqui com a gente. Tchau.